Hoje o Vozes da Obra começa de um jeito diferente. Afinal, o que acontece quando o microfone muda de lado? Episódio especial com alguém que não é um convidado qualquer. Ele já é de dentro da casa. Quem que será? Um profissional que já passou por experiências de alto padrão e encarou desafios que não só moldaram sua carreira, mas também sua forma de chegar ao trabalho. E para quem tá ouvindo e estranhou um pouco as vozes por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou a Emily, eu fico por trás das câmeras nesse podcast e hoje a gente vai entrevistar uma pessoa muito especial para esse projeto. Eu sou a Silmara Sintra, sou da Amarelo Limão, faço parte de toda a parte de branding e estratégia aqui do Vozes da Obra. E hoje a gente tá aqui para entrevistar ninguém menos do que o Bruno, para falar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais da sua história e contar a sua voz. Olá, eu sou o Bruno Custódio, engenheiro civil, e vai lá, agora é com vocês. Se soltem. É só contar, como que começou a sua história com construção? Ixi, a minha história com construção foi meio turbulenta, assim. Foi por acaso, na verdade, porque eu não queria me formar em engenharia, meu sonho era ser matemático. Eu queria me formar, minha faculdade era ser matemática. Só que minha mãe era professora do estado e ela falou que professor eu não seria. E aí ela falou, escolhe alguma coisa pra fazer, né? E aí, libriano como sou, não escolhi. Tamo junto. Não escolhi minha profissão. E aí, fiquei 1 ano fazendo cursinho, pensando no que eu ia fazer. E aí, no final das contas, quando tava chegando mais ou menos o tempo pra fazer as provas, se matricular nas provas, ela me impressionou. Aí eu falei, pô, acho que eu vou fazer contabilidade ou ADM, sei lá, né? Aquilo, não sei o que fazer, vou fazer ADM. Já que eu não posso fazer matemática. Só que ela também não era muito simpatizante de ADM. Minha mãe sempre foi muito influenciadora sobre mim, né? Deu pra perceber. E aí tinha um fator também, na época eu não trabalhava, minha mãe queria pagar a faculdade junto com o meu avô. E aí, conversando com meu avô, ela e meu avô conversando, ele sempre teve um sonho de ter um filho ou uma filha, engenheiro ou advogado. E aí a opção era engenharia ou advocacia, para ele ajudar na faculdade. Ele falou, se você for fazer um desses cursos, eu ajudo na faculdade. Advocacia eu não faria jamais, assim como medicina. Então, engenharia eu fui pesquisar sobre o curso, aí comecei a me interessar, sabia das dificuldades que eu ia ter em algumas matérias, mas sabia que era possível. Então eu entrei em engenharia. E aí cursei engenharia por um bom período aí. Demorei para me formar, porque eu comecei e parei por diversos fatores da vida. Mas foi no primeiro ano que eu entrei na engenharia, eu comecei a trabalhar junto. Isso foi primordial. Foi o que me deu mais gás para continuar. Porque o primeiro semestre, assim, eu não estava trabalhando, e aí foi mais difícil. E aí o segundo semestre eu comecei a trabalhar e a gostar mais da prática do que da teoria. E aí isso me ajudou bastante. O que me fez me tornar engenheiro foi a profissão. Legal. Posso pegar pesado já? Foi uma escolha um pouco forçada, talvez, porque veio de você tem que ser. Como que foi isso pra você lidar com essa pressão de família? Então, é que assim, na época eu não me senti tão pressionado. Assim, a pressão inicial foi, eu não posso fazer matemática. Aí como eu tive 1 ano para digerir essa informação, então foi mais tranquilo, entendeu? Não tive que, você não vai fazer matemática, você já tem que decidir o que vai fazer. Então esse 1 ano aí de cursinho me ajudou a arejar a mente, a ficar mais aberto às opções e deixar a matemática de lado. E aí no final das contas eu acabei me realizando, né? Porque tem muito cálculo, muita matemática. Então, e hoje se eu quiser dar aula de matemática eu posso sendo engenheiro. Então tá tudo bem. E pretende dar aula? Não sou didático. Não sou muito didático, não. Mas você viu a agulhada. Acho que não é pra você mesmo. Como que foi esse primeiro estágio?
Primeiro estágio, então, já foi com obra de alto padrão, que é o que eu sei fazer e é o que eu gosto de fazer. Eu comecei a trabalhar na realidade numa empresa de telhados, chama Engie Telhas, existe até hoje. Fiquei 2 anos e meio lá, também foi uma escola para mim, e aí em seguida eu comecei a fazer o estágio. E aí eu entrei numa casa no Morumbi, perto do estádio do meu time, longe pra caralho pra mim. Tinha que acordar muito cedo, ia de ônibus na época, fazia toda a labuta. Só que era muito satisfatório. Os primeiros dias foi muito difícil. O primeiro mês foi muito difícil, porque a realidade é muito complexa, né? Na época, um jovenzinho da periferia, sem saber muito das coisas, entrar numa mansão, e nem era uma das grandes ainda, mas pra mim era a maior casa que eu tinha entrado na minha vida. E eu era estagiário na época, não sei hoje, né, porque hoje tem menos estagiário por causa da nova lei, mas na época o estagiário ele era um ADM de obra. E aí então eu cuidava de todas as notas fiscais, compras de material básico, entrega, controlava entrada de andaime, de escora, de material no geral da obra e o faturamento disso e as medições dos fornecedores. Então, os números eram muito altos, né? Valor, 10 mil, 100 mil no pagamento. 10 mil comprar a tomada. Isso. 10 mil para comprar acabamento de tomada. Aí 100 mil de bloco, 100 mil de cimento, 100 mil de areia, 1 milhão de caixilho. E aí isso começou, no primeiro mês começou a me dar uma ligeira depressão. Só que aí eu botei na minha cabeça que aquilo era número, né? Então eu lidava aquilo como número, não cifras em dinheiro. Então, para o bloco chegar aqui custa 100 estalecas, sei lá, entendeu? 100 dinheiros. E aí isso me fez girar as coisas, entendeu? Entender que eu estava numa realidade que naquele momento não me pertencia, mas que eu estava inserido naquilo e poderia evoluir, né? Então foi um processo, um começo de um processo. Só que o dia a dia da obra, aquela coisa dinâmica, me fez apaixonar bastante, sabe? De ver, construir bloquinho por bloquinho, etapa por etapa, isso me encantou muito. E aí quando eu terminei essa primeira obra que levou... Eu entrei, ela já estava em construção, eu fiz entrevista com um engenheiro lá da obra, mesmo ele me chamou, eu fiz entrevista na obra, e aí eu, na época, prestei um bom serviço para ele estava em uma outra obra muito maior, uma obra muito grande na Chácara Flora. E aí quando eu terminei a obra com ele lá, ele me ajudou bastante, ele pediu aumentos para mim e pediu para eu ir para a obra dele. Então, na época eu trabalhava muito mesmo, porque não tinha horário de estágio, então eu ganhava por hora. Então quanto mais hora eu trabalhasse, mais eu ganhava. E aí eu trabalhava sábado, domingo, porque eu botei na minha cabeça que eu queria comprar um carro, porque eu não aguentava mais ir de ônibus pra lá. E aí eu fiquei uns 7 meses trabalhando, indo de ônibus, comendo marmita. E aí juntei uma graninha e aí fui conseguir comprar um carro. Porque também a outra obra que eu ia, que era essa na Chácara Flora, era mais 40 minutos pra frente. Falei, eu vou ter que acordar 3 horas da manhã, ir trabalhar, aí ia chegar todo dia atrasado na faculdade, porque era longe da faculdade, ia chegar em casa 2 da manhã, ia ter 1 hora pra dormir. Não dá. Então comprei um carro e aí começou a ficar um pouco mais tranquila essa rotina, que não é tranquila, né? Em vez de eu chegar às 2, chegava meia-noite, mas conseguia dormir até às 5. Já era um avanço. Já era um avanço. Saía de casa 6 horas, 7 horas, tava na obra, tá tudo bom. Esse foi o primeiro, o começo. O começo foi assim. E você percebeu logo que você fazia parte daquele universo, então? Porque, como você falou, vir da periferia e tá ali, começar a olhar um monte de número grande, você fala, caraca, que é isso? Tipo, gera um estranhamento. E aí você pode ir por 2 caminhos, né, nessa. Tipo, reclamar e falar mal, e enfim, ou você falar, eu quero isso aqui e vamos. Então,
É, o que A sua acontece. percepção. É o que acontece, porque assim, um choque, pra mim foi um choque de realidade muito grande, porque eu não tinha. Eu estudei em escola particular, eu tive oportunidades, minha mãe, por ser educadora, ela prezou muito sobre a educação dos filhos dela. Por mais que a gente nasceu na periferia, eu nunca passei fome, nada, nenhuma necessidade, porque meu pai também trabalha muito. E minha mãe, por ser educadora, ela nunca abriu mão de eu ter um bom colégio, né? E como ela estava inserida na parte pública, ela não achava bom eu estudar em colégio público. Então eles fizeram a tripa coração para dar um bom estudo para mim e para minha irmã. E funcionou. Eu tinha uma realidade diferente do pessoal que eu tinha convívio no meu bairro, mas nem se compara eu sair da Zona Norte para ir para o Morumbi, né? É outra realidade completamente diferente. E aí foi um choque inicial, e aí foi maturando. Mas a obra em si valeu mais a pena, me retransformou, entendeu? Ela ressignificou tudo aquilo. Toda aquela diferença abissal, né, foi ressignificada por causa da obra. Porque eu gostava de fazer o que eu fazia. E em algum momento passava pela sua cabeça que no futuro você estaria liderando equipes e criando uma Pra empresa te falar a nova? verdade, eu sempre tive muita ambição nas coisas que eu faço. Sempre. Muita ambição. Nunca quis passar por cima de ninguém, sempre quis que alguém me acompanhasse, porque eu tenho uma filosofia que eu não vou ser feliz sozinho. Sozinho eu não vou ser feliz. Então não adianta ter dinheiro, status, fama, sei lá, qualquer coisa relacionada. Se eu não tiver um amigo para andar no barco comigo, o que adianta? Entendeu? Então, eu sempre tive essa filosofia. E esqueci a pergunta. Não, a gente quer saber, né? Porque você sempre teve essa história de vida, mas a gente não sabe se você buscava mudar de alguma forma, se você tinha uma ganância mesmo de ter uma realidade diferente. Tinha, eu sempre tive. Já por causa do parâmetro que eu tinha na escola que eu estudei no colegial primário, porque como eu falei, meus amigos da escola eram diferentes dos meus amigos do meu bairro. Então ali eu já percebia que eu tinha que ser diferente, entendeu? Que eu podia ser diferente, né? Mas aí quando eu fui trabalhar, vendo a diferença mesmo, aí eu vi que a minha ambição era pequena, entendeu? Não era tão grande quanto eu imaginava. E aí também foi uma possibilidade de eu poder sonhar mais alto também, entendeu? Só que eu entendia que isso eram etapas. A minha mãe sempre me ensinou isso. Você tem que ir... Não dá pra você pular etapas. É muito difícil, né? Só se você teve outras oportunidades, né? Então, querendo ou não, eu consegui pular algumas etapas por ter um bom colégio, uma boa influência, e aí eu estava mais preparado para chegar nesse momento, né? Eu acho que seria diferente uma pessoa que eu vi muitos estagiários também não conseguir continuar por causa disso, dessa diferença. É um choque, não tem como. Sim. Entendeu? Não tem como. E aí tem um exemplo, né? é um choque. Tem um exemplo claro para mim, assim, quando eu já era engenheiro de obra, já estava tocando uma obra grande, uma das maiores que eu fiz até hoje, também no Morumbi. E aí a gente estava lá negociando caixilharia, janela de vidro, essas coisas. E aí na semana eu tinha acabado de dar um sinal no apartamento meu primeiro apartamento que eu estava comprando. E aí meu apartamento no valor total na época custava R$280 mil, na época. E aí o cheque que ela ia dar de sinal para pagar o sinal da caixilharia, que é uma coisa só dos 300 itens que tem na casa, custava 280 mil. E ela me deu o cheque na mão. Eu olhei e falei, não acredito. Aqui é duas janelas dela, é um apartamento para mim. Mas aí, nessa época eu já estava mais tranquilo. Já entendi que os processos são diferentes. E aí, mas para entender a realidade, são realidades diferentes. Não tem como, entendeu? E que mais? 20 anos de história.
Me conta algum momento marcante da sua vivência. Caralho, 20 anos de história, isso é entrega aqui. A semana que vem eu vou fazer 40 anos. Opa! Semana que vem não, né? Quando postar já vai ter feito já. 20 anos, tem muitas coisas. O que eu mais gosto é o começo da obra. Isso eu gosto muito. Ver aquele terreno sem nada, fazendo a marcação, começando a soltar gabarito, chamando o topógrafo, começando o barracão. E a melhor parte mesmo, que é o que eu acho que todo mundo que sentou aí para ser entrevistado fala, que gosta de obra mesmo, tem que gostar, é a entrega. Quando você entrega o negócio pronto, você vê toda aquela batalha que a engenharia é uma profissão muito solitária, você sofre muito sozinho dentro da obra, ainda mais quando você é engenheiro, que é todo mundo contra você, praticamente. E aí quando você entrega, o negócio funcionando, o pessoal habitando, isso é fantástico. É uma sensação muito boa, é a minha dopamina maior que eu tenho. Eu salto de parapente, ando de motocross, ando de moto no dia a dia, mas o que me dá mais satisfação é entregar a obra. Algo que eu gostaria de entender, você entrou na construção já com projetos de alto padrão, e aí quando você criou a Score, você já chegou a fazer alguns projetos residenciais não, corporativos. Corporativos, e era diferente pra você, né? Você estava acostumado com uma realidade, aí depois você teve que aprender outro tipo de projeto. Como que foi pra você lidar com isso? Então, quando eu montei a Score, não foi um choque tão grande, porque eu trabalhei com um residencial de alto padrão por bastante tempo. Aí eu saí de uma empresa que é bem consolidada no mercado e fui para uma outra, porque eu recebi uma outra oportunidade lá, uma outra visão. Eu vi que eu podia crescer mais dentro dessa empresa do que na outra. E aí eu saí e fui para essa. E essa empresa, ela também trabalhava no mesmo mercado de residencial de alto padrão, só que eles pegavam algumas obras corporativas também. E aí teve uma época que eu tava fazendo obra de tudo quanto é jeito. Aí trabalhava de dia e de noite, 7/7 também. Sempre tive muita energia, né? Então, isso era bom e ruim, porque aí todo mundo aproveitava dessa situação. Mas, né, então eu peguei um pouco de obra corporativa no finalzinho, nessa empresa que eu trabalhei, por último. E aí quando eu fui para a escola, eu sabia que ia ter esse processo. Eu não ia conseguir entrar no mercado de alto padrão sem passar pelo processo corporativo. Só que a gente pegou muita obra corporativa e a dinâmica é muito diferente, é outro perfil de obra, é outro perfil de pessoal de obra, é tudo diferente e a gente foi... Espaço. Né, os prazos, tudo é muito diferente. E aí a gente foi se adaptando porque era um nicho no mercado forte, que ainda é, só que é muito sacrificante, entendeu? Então você tem que ver o quanto você está disposto. Na época a gente estava bastante disposto, porque a gente tinha acabado de abrir empresa. Eu não tinha filhos, o Henrique também não, então o começo foi mais simples por causa dessa logística de a gente estar mais disposto. E não que não estejamos hoje, é que hoje a gente consegue escolher um pouquinho mais as batalhas, né? Agora sossegou. Já pensou em desistir em algum momento? Desistir não, mas já fiquei bastante frustrado, já chorei em canteiro de obra. Você falou que é muito solitário. Por que existe essa cultura? Como que é isso? Porque você é o engenheiro na obra, certo? Então todos os problemas da obra, um bom engenheiro, é como eu vejo um bom engenheiro, ele se responsabiliza por tudo que está acontecendo lá, porque ele tem que saber o que está acontecendo, tem que saber todos os problemas de A a Z, de cima a baixo, e é ele que resolve, entendeu? Então muitas coisas chegam para você, para mim, para o engenheiro, e tem que ser resolvido naquele momento, entendeu? Porque se você não dá uma resposta, o cara fica parado. Aí liga para o cara, dono da empresa me liga, fala que vai tirar o cara. E aí é toda uma batalha. E aí normalmente você não tem uma empresa só trabalhando, você tem 50 funcionários. Numa obra média você tem 50 funcionários. E aí de 50 funcionários são 10 empresas. Então são 10 empresas que você tem que gerenciar.
entendeu? E é sempre um engenheiro, um estagiário, um engenheiro, o mestre de obra e o ADM às vezes, entendeu? Então, mas a carga de responsabilidade é muito grande quando você é um bom engenheiro, porque tem engenheiro que não tá nem aí e vai tocando, entendeu? É que eu me responsabilizava muito e isso me trazia uma carga muito grande, entendeu? Fui entendendo ao longo do tempo a ser mais solto, mas ainda tem muita responsabilidade envolvida, né? É muito dinheiro envolvido e muita responsabilidade. Qualquer erro que você tem custa uma fração de dinheiro que na época eu não tinha, entendeu? Se eu erro num item de 1 milhão, entendeu? Então isso é uma pressão foda. E prazo, sempre é questão de prazo, tem que entregar no prazo, e aí isso vai te matando por dentro, entendeu? Mas você vai acostumando ou você sai do mercado, vai fazer outra coisa. E depois de tantos anos de experiência, vocês começaram a escola em 2018 para 2019, né? 2017, e aí 2019 a gente abriu o CNPJ. E de onde veio essa coragem de vocês dois? Então, eu e o Henrique nos conhecemos na faculdade, e aí ele sempre teve o tino de empreendedor, talvez por causa da história dele que vocês vão conhecer. Não vou contar. Mas e aí eu sempre tive essa afinidade com ele, porque eu sempre pensei em ter uma empresa também. Não imaginava como, nem quando, mas eu tinha esse sentimento dentro de mim. E aí quando a gente se conheceu, a gente conversava muito sobre isso no dia a dia, ou no barzinho quando a gente ia de sexta-feira, tomar sangria e jogar sinuca. Mas aí era o nosso papo do boteco, entendeu? De ter uma empresa, e a gente foi maturando isso no último ano de faculdade. A gente não abriu, né? Demorou um pouco depois que a gente se formou para abrir a empresa. Mas como a gente manteve o vínculo, a gente tinha um grupo grande, tem até hoje um grupo grande de amigos de engenharia. E aí a gente manteve o vínculo, a gente sempre se encontrava e sempre conversava sobre. E aí foi maturando a ideia lá para 2016 para 2017. E aí quando surgiu uma oportunidade, a gente tentou, deu certo, tentou de novo, deu certo. Aí foi na tentativa e erro ali. Bom, acho que muita gente sonha em empreender, o que é extremamente difícil, para não falar um palavrão aqui no Brasil. É foda. Vai ser baixado no YouTube. Qual que foi o ponto de virada que vocês falaram, vamos encarar e vamos fazer? O ponto de virada do início ou o ponto de virada depois que a gente estava na empresa, já com a empresa CNPJ aberta e rodando? De início mesmo, de falar. De início pegar foi... a primeira obra e falar, meu Deus, que loucura que é essa? Não, as primeiras obras que a gente pegou foram pequenas, foram mais fáceis de administrar. Na época a gente tinha um terceiro sócio que ajudou bastante nesse início. Foi fundamental para a coisa acontecer, porque na época ele era o único engenheiro que podia estar presente, porque ele no momento ele estava desempregado, e eu e o Henrique estávamos trabalhando, então eu não podia estar presente, nem o Henrique, só nos finais de semana. Então já foi uma época que a gente começou a trabalhar todos os dias de novo. E aí a virada de chave mesmo foi quando eu resolvi, a primeira, né? Quando eu resolvi sair da empresa que eu tava, porque a gente já tava com um volume ok de obras nossas, obras pequenas, obras que geravam 1 mês, 2 no máximo, eram obras curtas, maioria loja. Foi a época que a gente fez bastante Copenhagen. E aí quando deu o tino, tipo, não, dá pra sair. Se eu ficar só vivendo de score, é possível. E aí foi uma decisão difícil, porque tipo, tinha aquele lá garantido todo mês, né? E aí ia sair e não é tão garantido. Pode ser que seja garantido esses 2 meses iniciais de obra que a gente tem, mas tem que continuar fazendo a roda girar, né? É certo, né? É bem certo. E aí, mas assim, na época eu tava bem posicionado na empresa, era coordenador, e aí foi uma dificuldade, mas foi muito prazeroso quando eu saí. Quando eu saí da empresa e fui para trabalhar para mim só, foi muito realizador, foi muito satisfatório. Foi difícil, é difícil até hoje, mas foi muito satisfatório.
E aí começou. Essa foi a primeira virada. A segunda virada foi quando o Henrique saiu, porque aí eu fiquei 1 ano trabalhando ainda sem o Henrique, e aí quando eu saí, o outro sócio saiu também, então eu fiquei sozinho. E aí o Henrique me ajudava no final de semana, a montar orçamento, e aí 1 ano depois a gente pegou uma obra no Aeroporto Catarina, e aí foi aonde ele precisou sair. E aí hoje a gente olha o contrato que a gente fechou naquela época, por os contratos que a gente fecha outro, eu não sairia. Foi uma insanidade. Foi uma insanidade. E olhando para tudo que foi construído até aqui, incluindo a Score e o Vozes da Obra, o que te dá mais orgulho hoje? Hoje é a voz da obra. Não, mas nessa caminhada, o que te dá mais orgulho? Ah, muitas coisas, né? Sei lá. Nossa, pergunta profunda agora. Tem muito a ver com os objetivos de vocês, sim, né? Com a sim. Score, que é muito bonito, é um projeto muito bonito. Que a gente tem muitos objetivos ainda a realizar, né? Mas os objetivos que a gente já realizou era de ter uma empresa com mais de 100 funcionários, que hoje a gente conseguiu ter. Estabilidade a gente nunca vai ter, porque é muitos altos e baixos. Empreender é isso. É muitos. Então a gente tá, na verdade, a gente está em busca dessa estabilidade, né? Na realidade, a gente está em busca dessa. Uma hora ela vai chegar, só ter um pouco mais de paciência. Não chegou quando a gente quis ainda, né? Nossos planos eram diferentes, mas a gente está reestruturando, está melhorando. Mas, nossa, de orgulho, é isso, eu acho que a responsabilidade de ter 200 famílias como a gente já teve para pagar salário, a gente ter essa consciência que a gente alimentava 200 famílias é uma carga muito grande, já vendi carro para pagar folha, uma época, pandemia, e aí essa responsabilidade é grande, mas é boa também, saber que você consegue cumprir esse papel. Só que a gente tem um objetivo que é maior que esse, né? Não é só pagar salário. A gente tem um objetivo de dar cidadania para esse pessoal, para quem estiver com a gente no dia a dia ali, a gente dá mais do que o salário, dá mais dignidade, entendeu? A gente tem alguns planos aí, vamos ver se nos próximos anos eles desenrolam. E o Vozes da Obra é um pedacinho disso, né? Sim, o Vozes da Obra é um pedação hoje em dia disso, porque é uma realização minha muito particular, eu sempre pensei nisso, mas nunca tive coragem por ser engenheiro, né? Então não tem esse tino com a câmera, nem de ficar falando. O Henrique é o comercial, então ele é mais extrovertido. Já tá mais íntimo. Eu sou muito fechado, sou engenheiro de obra, né? Então sou muito reservado, tímido. Então para mim tem sido uma barreira que eu tô ultrapassando aí, tem sido bom. E também o objetivo do podcast sempre foi dar voz a quem está na obra, que é completamente invisibilizado. A parte da construção civil, os funcionários são muito... assim, eles não têm o mérito que deveriam ter, entendeu? Porque, tipo, o cara é um pedreiro, mano. Quem faz o que um pedreiro faz hoje em dia? E tá cada vez mais escasso. Um carpinteiro, um armador, um ajudante. Fazer um serviço de um ajudante geral de obra, mano, é foda. É muito difícil. O cara ficar carregando saco de cimento pra cima e pra baixo, carrinho pra lá e pra cá, martelete na mão quebrando. É um serviço que não precisa ter um estudo pra realizar, mas não é por isso que ele tem que ser jogado tão lá pra baixo, entendeu? E nem por isso também é simples. Exatamente, não é nada simples. Mas é como é visto, e eu quero tentar um pouco, a cada pouquinho aqui que a gente entrevista as pessoas, humanizar elas também, porque o pessoal todo lá de uniforme, né, é tudo uma massa. Ninguém sabe o nome de ninguém, né, assim, no geral. Ninguém vê o que cada um tá fazendo, entendeu? E cada um lá é importante. Sem eles lá não sobe prédio, não sobe casa, não sobe ponte, viaduto, aeroporto.
Então, e a nossa profissão, a engenharia, a construção, a obra no geral, ela é muito prostituída, sabe? Porque você vê casa em todo lugar, você vê um Zezinho, um pedreirinho de vila fazendo qualquer coisa, então aí só porque tem em todo lugar é feito de qualquer jeito. E não é, entendeu? É muito complexo. Então a gente está tentando, com Vozes da Obra, modificar um pouquinho essa perspectiva. E só para humanizar um pouquinho mais o Bruno, quem que é o Bruno fora da Vozes da Obra, da Score, sem ser engenheiro? O Bruno é pai, eu sou pai de 2 meninos lindos, eu sou apaixonado, que me fez ressignificar muito a vida. Aí eu vou me emocionar falar dos meus filhos. Mas você acha que eu perguntei por quê? Não, mas Agora você desconcertou. Desconcertou mesmo. Mas é isso, Bruno é um pai dedicado, muito família, eu gosto muito da minha família, é importante ter uma família que não é tão estruturada, mas é a minha família. É muito bom estar com eles. E fora do trabalho eu tenho muita energia também. Eu tenho muita energia dentro do trabalho e fora. Então eu gosto muito de aproveitar o tempo que eu tenho. Então, e eu gosto muito de adrenalina. Pra trabalhar em obra precisa. Precisa. Vamos pro bate-bola? Vamos. Aí. Uma sua, uma minha? Pode ser. Então vai. Uma palavra que define sua trajetória. A resiliência. O maior aprendizado desses 20 anos. Meu Deus. É bate-bola, vai. Entender que pra ganhar dinheiro tem que gastar dinheiro. Uma ferramenta que te representa. Treina. Um erro que um profissional da construção não pode cometer. Conferência. Tem que conferir, nunca confiar em ninguém. O melhor momento do dia em uma obra. Eu gostava muito de chegar na obra, chegar de manhã, porque eu sou uma pessoa matinal, então pra mim de manhã funciona melhor. Então quando eu chegava na obra, eu tinha toda uma rotina, eu sou bem metódico, então pra mim era de manhã. Se eu não chegasse de manhã e fizesse a minha rotina, eu ia estragar todo o resto do dia. Um EPI que você não pode deixar de usar, nunca deixa de usar. Bota. Capacete às vezes eu esqueço. Fiquei sabendo de uma história aí. Então conta essa história aí. O que passa pela sua cabeça quando uma obra termina? Foi o que eu falei, a satisfação é muito, é uma sensação inexplicável, mano. É um prazer muito grande. E pra gente fechar, um sonho que você ainda quer realizar. Vixe, um só? Eu sou um sonhador, eu tenho muitos sonhos. Mas faz falar o que ele não quer. É um sonho profissional? Pode ser um profissional e um particular? Profissional é sobre isso, é conseguir chegar nessa parte de humanizar as pessoas e a gente poder retribuir o que a gente consegue colher, entendeu? Então a gente tá nesse processo, tá demorando mais do que a gente queria, mas quando tem um propósito funciona. E particular hoje, o mais que eu quero agora é aprender a voar sozinho. Eu tô num processo. Devo voar nas próximas semanas. Bruno, hoje o microfone virou pra você e foi um prazer poder ouvir sua história com um olhar mais humano. Obrigado. Que honra estar aqui fazendo parte desses dois. Foi ótimo. Ver o propósito, ver toda essa experiência, a sua coragem. Então, obrigado por compartilhar com a gente. Foi incrível. Obrigado. E pra você que tá ouvindo, não esquece de seguir o Vozes da Obra no seu app favorito. Curte, compartilha. Curte, compartilha, ativa o sininho. E compartilha o episódio com quem vive o canteiro de obras no dia a dia. Até o próximo episódio. Muito bom. Valeu, galera.